Olá, meu nome é Carla Braga e o vídeo de hoje é um complemento em relação ao vídeo 7 economias em Portugal. Isso porque eu recebi algumas mensagens por direct e também pelo WhatsApp, de amigos próximos, enfim, de pessoas em geral que querem vir morar em Portugal, pedindo que eu falasse exatamente os valores que eu pago, de modo que elas possam ter uma noção de quanto elas gastariam para viver aqui, para que possam também ou verificar quanto teriam que ter de salário ou quanto teriam que trazer do Brasil para viver aqui em Portugal. Por isso, hoje vou passar alguns valores para vocês. Lembrando que esses valores são valores com base nos gastos que eu tenho morando aqui na região do Porto, no norte de Portugal. Evidentemente, se você for para cidades menores, esses custos devem diminuir bastante. E se vocês forem para Lisboa, por exemplo, é possível que os custos aumentem. Lisboa costuma ser uma cidade mais cara na maior parte dos itens. É claro que isso vai depender também do padrão de vida que você está acostumado, do tipo de item que você consome, se você utiliza produtos mais caros, mais luxuosos ou coisas mais simples, enfim. Mas eu vou passar a minha percepção em relação a isso e os valores que eu costumo gastar. O primeiro item que eu abordei no vídeo das 7 economias foi a parte da educação. A pesquisa que eu fiz foi em relação a estudantes do primeiro ciclo aqui de Portugal, que é o primeiro ao quarto ano. Eu encontrei escolas a partir de 400 euros, mais ou menos, e também encontrei escolas mais caras. Normalmente as escolas mais caras são escolas bilíngues. Então, aqui na região do Porto, eu encontrei escolas bilíngues a partir de 750 euros. Não é a minha realidade, pois, como eu disse, as minhas filhas estudam na escola pública, mas foram os valores que eu encontrei na rede privada. Lembrando que algumas escolas privadas aqui de Portugal aceitam o que é chamado de coparticipação, ou seja, você paga uma parte da mensalidade e o governo paga outra parte. É importante verificar se na escola que você vai colocar o seu filho, se ela aceita a coparticipação ou não, e aceitando em qual classe você se enquadraria para verificar qual ia ser o percentual necessário de pagamento da sua parte. Então, resumindo, eu encontrei escolas a partir de 400 euros para o primeiro ciclo e escolas bilíngues a partir de 750 euros. A educação infantil, existem escolas com custo menor. Um amigo recentemente pesquisou, encontrou uma excelente escola de educação infantil, que é o que equivaleria aos anos da pré-escola, né? No Brasil variam muito de nome, mas alguns lugares chamam de jardim, outros lugares chamam de primeiro ciclo infantil, ou educação infantil, enfim. O que equivale aos anos da educação infantil, de um berçário até completar 6 anos. Um amigo pesquisou recentemente e encontrou uma escola muito boa por 320 euros, e há, inclusive, escolas que cobram menos que isso. No caso, são pequenas creches, né? Então, seria isso. Em relação ao transporte, crianças de até 12 anos não pagam para utilizar o transporte público aqui em Portugal. Para isso, elas devem pegar uma declaração na escola que atestam que a criança está regularmente inscrita numa instituição de ensino e levar essa declaração junto com uma foto nos escritórios do órgão que cuida disso, que aqui na região do Porto é o Andante. Levando essa declaração, esse documento lá, a criança faz um cartãozinho de acesso ao transporte público e ela não paga nada, paga apenas a confecção do cartão, que, se eu não me engano, são 7 euros ou 6 euros. Crianças maiores do que isso, ou adultos que querem fazer o passe mensal, o passe tem um custo de 30 euros mensal e dá acesso a qualquer transporte no período de 30 dias. Atenção, não é 30 dias do dia que você fez mais 30, é o período do mês, ou seja, você compra o cartão do Andante sempre no primeiro dia, que é o ideal, né, que senão você vai utilizar só por alguns dias. Você compra o primeiro dia, tem direito a usar o mês inteiro. Então, é sempre o ideal você comprar no primeiro dia útil, que aí você consegue pagar os 30 euros e usar até o último dia útil daquele mês, né? Até o último dia daquele mês. No que diz respeito à educação, primeiro falamos então das mensalidades escolares, depois do transporte público para as escolas. Agora vamos falar das atividades extracurriculares. Quanto às atividades extracurriculares,
elas costumam ter um valor mais acessível do que são essas mesmas atividades no Brasil. Pelo menos essa é a minha percepção, comparando Porto com o Rio de Janeiro. A minha filha, por exemplo, tem uma atividade essa que é feita na própria escola, que ela paga o valor mensal de 15 euros para ter uma aula por semana. Existe uma outra atividade oferecida na mesma escola, que o valor é um pouquinho maior, é 25 euros, mas é uma aula um pouco mais longa. Na piscina pública aqui da região, há mensalidades variáveis de acordo com o esporte que você escolhe, se é natação livre, se é natação com professor, tem outros esportes também, como tem aulas de dança, hip hop e tal. A aula de natação infantil costuma ser em torno de 21 euros, 20 euros, então a mensalidade para ter 2 aulas por semana. Famílias, a partir de 4 pessoas, se todos estiverem inscritos, tem desconto e aí esse valor cai bastante. Com isso, encerramos o quesito educação e atividades complementares. O segundo ponto que eu abordei lá no vídeo de 7 economias em Portugal foi a parte de saúde. Eu acho que eu cheguei a comentar lá, mas vou reforçar aqui. Um dos atendimentos que eu fiz na rede pública de saúde custou R$ 4,50. Lembrando, a rede pública de saúde, ela é pública, mas ela não é 100% gratuita, como no Brasil. Então, há a necessidade de alguns pagamentos, dependendo do atendimento que você vai receber. Alguns atendimentos são gratuitos, outros não. Então, no atendimento que eu tive, que não era gratuito, eu paguei R$ 4,50 pela consulta. Em relação a plano de saúde, eu tenho um plano de saúde do trabalho do meu marido. Nesse plano não há o pagamento de mensalidade, ou seja, ele não paga um valor mensal ao plano, ele paga apenas uma participação em cima do serviço realizado. No caso, por exemplo, uma consulta, no caso desse plano, custa em torno de 35 euros para especialidades, né? Consulta com ginecologista, pneumologista, essas coisas. Há planos de saúde que tem uma coparticipação menor, então você chega a pagar 15 euros pela consulta, enfim. No entanto, esses planos normalmente cobram mensalidades, né? Então você vai ter que pagar um valor por mês e aí vai ter direito a pagar a consulta com valor com desconto. Eu também realizei exames utilizando esse plano de saúde, como eu disse, e esses exames, o mais barato deles foi 14 euros e o mais caro foram 45 euros. Então, dá para vocês terem uma noção aí de quanto custaria um atendimento. Eu fiz 3 exames, no total gastei menos de 100 euros por esses 3 exames, né? Sendo um exame de imagem, um exame ginecológico e um exame que era um exame de sangue bem completo, com várias análises de sangue. Então, fazendo tudo isso, eu gastei menos de 100 euros, acho que foi 80 e poucos euros ou 90 euros. Então, para vocês terem uma ideia de quanto custa a saúde privada aqui. Dentista, eu costumo pagar de 30 a 40 euros para fazer limpeza, então criança normalmente 30, adulto normalmente 40, 45. Há locais que cobram mais barato ou mais caro, mas esse é um valor assim médio que a gente costuma pagar de dentista aqui. Agora, tratamentos dentários variam muito, como no Brasil varia também, de acordo com a complexidade. Eu nem vou entrar nesse mérito porque vai ter muita diferença, né? Terceiro item que eu falei lá no vídeo sobre economia foi a questão do condomínio. Lá no próprio vídeo eu já falei quanto eu pago de condomínio, vou reforçar aqui que eu pago 56 euros por mês. Nesse valor está incluído o fundo de reserva, a eletricidade das partes comuns do prédio, né, elevadores, lâmpadas e tal, e uma empresa de limpeza que vem diariamente aqui ao prédio e faz uma limpeza das partes comuns. Não há serviço de porteiro aqui no prédio, por isso o valor é mais em conta. Energia elétrica e gás. O valor do gás varia muito, por exemplo, eu agora, desde que começou a quarentena, tenho gastado muito com gás, porque a gente tem comido muito em casa, a gente ficou mais tempo em casa. Normalmente as crianças almoçam na escola, então o que a gente faz para o jantar, normalmente eu almoço no dia seguinte, ou o que eu faço para o almoço, para mim, a gente janta à noite. Então tem um gasto de gás muito menor quando as crianças estão na escola. Além disso, nós estamos agora no período de calor, então o gasto de gás também é reduzido, né? Não há necessidade de ligar os aquecedores. Em relação à eletricidade, a mesma coisa. Eu passei a gastar muito mais eletricidade desde que começou
essa questão da quarentena, porque as crianças ficaram muito tempo em casa, só uma delas que voltou às aulas antes das férias, então a gente acabou gastando muito mais de energia elétrica do que normalmente gasta. Mas eu anotei aqui que a minha última conta de energia elétrica foi 55 euros, e nessa conta eu estou pagando 0,1634 euros por quilowatt-hora. Então, para vocês terem uma ideia. Existe, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, um simulador de conta de energia, que aí você pode utilizar e ter mais ou menos uma noção de quanto você gasta no Brasil de quilowatts-horas por mês, e aí você consegue fazer uma simulação de mais ou menos quanto você pagaria aqui. Mais uma família de 4 pessoas, para vocês terem uma ideia, nós pagamos no último mês 55 euros de energia elétrica. O quinto item que eu falei lá no vídeo de economias aqui em Portugal foi em relação a viagens pela Europa. Isso eu não tenho como passar para vocês valores, porque isso vai depender muito do destino, né? E também das promoções de passagem aérea. O que eu posso dizer é que, por exemplo, eu comprei pela EasyJet uma passagem super barata para ir à França. Existem várias opções de transporte, aí no transporte aéreo, tem como você viajar de ônibus, viajar de trem, alugar carro. Se você já tem carro, você pode ir com o seu próprio carro e pagar apenas o combustível e os pedágios. Os pedágios aqui não costumam ser baratos. Na internet há várias simulações que você pode fazer, colocando o trecho que você vai percorrer, ele simula lá os pedágios. Para você verificar quanto você vai gastar. Há sempre a opção no Google Maps de você colocar para fazer o caminho, sempre que possível, por estradas internas, que aí não paga pedágio, só que costuma ser muito mais demorado, porque são vias mais estreitas, com faixa de pedestre, com sinal, que você vai acabar demorando muito mais, mas há sempre essa opção também. Aqui nós utilizamos um serviço que chama Via Verde, que é um dispositivo que você coloca no vidro do carro e com isso você passa nos pedágios, não precisa parar, ele vai computando ali naquele dispositivo o valor do pedágio por onde você passou e debita direto na sua conta ou no seu cartão de crédito. Eu achei uma opção mais fácil do que ficar andando com dinheiro trocado, do que ter que ficar parando, pegando fila. O Via Verde é sempre muito mais rápido, como aqui as cidades são muito próximas, a gente pode fazer viagem de fim de semana até sem dormir, dá para fazer bate e volta numa cidade pertinho e tal. Eu achei mais interessante ter esse Via Verde no meu carro do que ficar pagando os pedágios manualmente. De todo modo, é possível você fazer essas simulações de acordo com o trecho que você quer percorrer e tudo mais, e ver a opção de transporte mais adequada, de acordo também com o número de membros da sua família e tudo mais. O sexto item que eu falei lá no vídeo sobre economias em Portugal foi em relação aos vinhos. Então, assim, o que eu posso dizer também, vinho é a mesma coisa. É difícil de dar uma dica de quanto vai gastar com vinho aqui. Isso depende muito do seu gosto, é mais sofisticado ou menos sofisticado. O que eu posso dizer é que vinhos para tomar durante a semana, a gente paga a partir de 2 euros. Já tem vinhos com a qualidade razoável a partir de 2 euros. E até uns 10 euros. E vinhos mais sofisticados, entre 10 e 20 euros. Acima de 20 euros são vinhos bem sofisticados, a gente não costuma tomar tanto. Então, mas há opções de vinhos bons por menos de 10 euros, tanto nas garrafeiras, que são as lojas de vinho, né, quanto nos supermercados daqui. Uma coisa que é bom salientar, que eu não salientei lá quando eu fiz o vídeo das economias, né, da parte dos vinhos, foi que nos supermercados, a maior parte dos vinhos que são vendidos são vinhos portugueses. O português é muito apaixonado pelo vinho português, então não é tão fácil encontrar vinhos de outras nacionalidades nos supermercados. Existe, claro, alguns, mas não é uma oferta muito variada. Quem gosta de vinhos da América do Sul, da África do Sul, dos Estados Unidos, vinhos de outras regiões do mundo, é mais interessante que procurem esses vinhos nas garrafeiras, porque no supermercado a oferta é bem reduzida. E por último, a questão da academia de ginástica. Eu peguei o preço de 2 academias aqui da região onde eu moro. É uma academia no estilo Smart Fit, que é uma academia de baixo custo, né? Então, uma academia que tem menos aulas coletivas, tem aulas coletivas, mas tem menos opções e tal. Ela custa em torno de R$ 9,90 por quinzena. Aqui a academia paga por quinzena, então o valor de R$ 9,90 por quinzena. Há sempre convênios com empresas, então é sempre bom você verificar se a empresa onde você vai trabalhar aqui em Portugal tem convênio com alguma academia, e se houver esse convênio, você pode
tem um preço diferenciado. Mas essa academia de baixo custo seria R$ 9,90 por quinzena, o que dá mais ou menos 20 euros por mês, né? Existe uma outra rede de academias aqui, que é uma rede grande, que tem mais aulas coletivas, tem também a parte aquática e tal, né? Natação, ginástica e tal. Essa outra academia custa 19 euros por quinzena, também faz parceria com algumas empresas e também há algumas promoções em parceria com o Supermercado Continente e tal. Então você pode ficar de olho e fazer a matrícula no momento que você achar mais oportuno. Então seriam 19 e pouco por quinzena, daria mais ou menos uns 40 euros por mês. Eu já falei da natação das minhas filhas, eu falei como atividade extracurricular, porque falei da piscina pública, né? Mas há também a opção de natação privada nas academias de ginástica, escolinhas de natação e tal. É sempre bom ficar atento a se a piscina é coberta e tudo mais, por conta da época do frio. Mas, de forma geral, a natação também não é uma coisa cara aqui. Balé. Balé, eu fiz uma pesquisa aqui na região onde eu moro. As aulas de balé são em torno de 55 euros por mês para alunos iniciantes. Alunos mais velhos, que já fazem solo e tal, esse valor aumenta um pouco, chegando até 80 euros por mês, mas é mais ou menos esse valor. Balé não é um esporte barato, mesmo no Brasil é um esporte caro, então eu acho que o preço está mais ou menos dentro de um padrão, né? Não está assim nada exorbitante. Por último, personal trainer. Há várias modalidades de aula individual, né? Aula particular aqui de ginástica. Existem alguns professores que após a quarentena estão fazendo aulas virtuais, você paga um valor para aderir àquele grupo e faz as aulas pelo celular na sua casa, tem só que comprar uns pezinhos, enfim, fazer as aulas. Existem professores que gravam os exercícios, eles fazendo, você tem que repetir, você fica com acesso àquela aula gravada. Esse tipo de aula virtual, vamos dizer assim, tem valores variados de acordo com a quantidade de aulas, quantidade de acesso que você pode ter, enfim, de acordo também com a fama do professor e tal. Mas assim, em torno de 30 euros você já consegue achar um desses pacotes. Há também a possibilidade de você fazer aula com personal trainer. O personal trainer aqui costuma ser entre 20 e 30 euros a hora aula. Ou seja, se você vai fazer 2 aulas por semana, seria entre 40 e 60 euros por semana. Mas há alguns que aceitam, num horário só, atender 2 alunos ao mesmo tempo, aí você dividiria o custo dessa hora aula. Normalmente, nesse caso, costuma-se cobrar 15 por aluno e atender 2 alunos no mesmo horário, né? Então, seria 30 euros por semana se você for fazer isso 2 vezes por semana. É claro que há personal trainer cobrando muito mais do que isso ou menos do que isso, depende do seu propósito, do tipo de personal, tipo de profissional que vai te atender, enfim. Existem alguns professores focados em atividades específicas, como triatlon, enfim. Então, você vai ter que pesquisar realmente, mas eu acho que uma boa média aí para você poder fazer um cálculo seria entre 20 e 30 euros a hora aula. Então é isso, essas foram as pesquisas de preço que eu fiz, lembrando que esses preços são de agosto de 2020, se você está vendo esse vídeo no futuro, pode ser que esses valores tenham mudado. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.